Todos nós vivemos nossas vidas marcadas por um número, o ano. 2023, 2024, 2025. Parece uma contagem sólida, inquestionável, que começou em um ponto zero, lógico e universal. A crença comum é que, no exato momento em que a história fez sua maior virada, alguém, em algum lugar, declarou: "Este é o ano U". Talvez um decreto do imperador romano, talvez um consenso entre os primeiros cristãos. Mas pare um segundo e pense na logística disso. Quem estava lá, no dia 1º de janeiro do ano 1, com autoridade suficiente para convencer o mundo inteiro a zerar seus calendários e começar uma nova contagem? Como essa notícia se espalharia por um mundo sem internet, sem imprensa, onde a maioria das pessoas nem sabia ler? A verdade é que se você viajasse no tempo para o que chamamos de ano 1, ou ano 10, ou mesmo ano 100, e perguntasse a qualquer pessoa em que ano estamos, ninguém diria ano 100. A resposta para a pergunta "quem decidiu o ano 1" é muito mais recente e bizarra do que se imagina, e ela revela que nossa percepção do tempo é uma ilusão construída séculos depois dos fatos. Se você é fascinado pelos segredos escondidos por trás das verdades que tomamos como certas, já se inscreve no canal, porque estamos prestes a desmontar o próprio calendário. A ausência de qualquer documento, moeda ou inscrição daquela época que mencione ano 1 não é uma coincidência. É a primeira pista de que a história que nos contaram sobre o tempo está fundamentalmente errada. A razão pela qual ninguém comemorou o primeiro Réveillon do ano 1 é brutalmente simples. Eles não faziam a menor ideia de que estavam nele. A revelação chocante, documentada em inúmeros registros históricos e teológicos, é que o conceito de Anno Domini, ou Ano do Senhor, a base do nosso sistema de contagem, só foi inventado mais de 500 anos depois do evento que supostamente marca. E é isso mesmo. Durante meio milênio, pessoas nasceram, viveram e morreram no que hoje chamamos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto séculos, sem nunca saberem que estavam na era cristã. Então, como eles contavam o tempo? Predominantemente usando sistemas romanos. O método mais formal era o ab urbi condita, que contava os anos a partir da fundação de Roma. Outro, muito mais comum no dia a dia, era datar os anos pelo reinado do imperador vigente. Um documento oficial poderia ser datado como no 5º ano do reinado do imperador Tibério, por exemplo. O que isso significa é que nossa visão da história é um rótulo retroativo. Nós olhamos para trás e impomos uma ordem, uma linha do tempo que não existia para as pessoas daquela época. Elas não se viam como o início de uma nova era, mas como a continuação de uma longa tradição romana. A ideia de que a história foi dividida em antes e depois de Cristo foi uma invenção posterior, uma poderosa ferramenta de recontextualização histórica. E essa monumental mudança na percepção do tempo não partiu de um imperador, de um senado ou de um grande concílio. Ela nasceu da mente de um único homem, um monge do século VI chamado Dionísio o Exíguo. O nome exíguo, que significa o humilde ou o pequeno, foi um apelido que ele mesmo adotou. Por volta do ano 525 d.C., Dionísio, que vivia em Roma, recebeu uma tarefa do Papa João I. Sua missão não era revolucionar a história, mas sim resolver uma dor de cabeça que atormentava a igreja por séculos. Criar uma tabela precisa para calcular as datas da Páscoa para os anos futuros. A controvérsia sobre a data da Páscoa era um grande ponto de divisão entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. Para fazer seus cálculos, Dionísio precisava de um sistema de anos consistente. O método que a igreja de Alexandria usava na época era a Era dos Mártires, também conhecida como Era Diocleciana. Esse calendário começava a contagem no ano 284, o ano da ascensão do imperador romano Diocleciano. O problema para Dionísio era profundamente moral e teológico. Diocleciano foi o responsável pela última e mais severa perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. Dionísio achava um sacrilégio basear a data da festa mais sagrada do cristianismo na memória de um tirano que havia matado seus irmãos de fé. Em sua obra Liber de Paschale, ele escreveu que preferia contar os anos a partir da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo
para que o início da nossa esperança se tornasse mais conhecido para nós. E para fazer isso, ele precisava olhar para trás, através de 500 anos de história nebulosa e definir um novo ponto de partida para o tempo. Foi nesse esforço, com base em informações limitadas e textos sagrados, que ele tomou uma decisão que moldaria o mundo, mas que, ironicamente, estava errada. Dionísio o Exíguo enfrentou um desafio monumental. Ele estava no século VI, tentando pimpontar um evento do passado distante, com ferramentas muito limitadas. Não havia registros civis de nascimento, e os evangelhos, suas principais fontes, foram escritos décadas após os eventos, com foco teológico, não cronológico. Seu método se baseou em cruzar diferentes informações bíblicas. Uma das principais pistas veio do Evangelho de Lucas, que afirma que João Batista começou a pregar no 15º ano do reinado de Tibério César, e que Jesus, ao ser batizado logo depois, tinha cerca de 30 anos. Dionísio usou a data de ascensão de Tibério, calculou o 15º ano, subtraiu os 30 anos de Jesus e chegou ao seu ano 1. O problema é que hoje, com acesso a um volume de evidências históricas muito maior, como os escritos do historiador judeu-romano Flávio Joséfo e registros administrativos romanos, sabemos que seu cálculo continha um erro crucial. O Evangelho de Mateus afirma que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande. E aqui está o fato incontestável. Todos os registros históricos confiáveis confirmam que Herodes morreu no que hoje chamamos de ano 4 a.C. Isso cria um paradoxo impossível. Se Herodes morreu em 4 a.C., Jesus teve que nascer antes dessa data. A maioria dos historiadores e teólogos modernos concorda que o nascimento de Cristo provavelmente ocorreu entre os anos 6 e 4 a.C. Isso significa que o homem que inventou o nosso calendário errou o ponto de partida, em pelo menos 4 anos. O ano 1, na verdade, não foi o ano 1. E se essa jornada pela história já está expandindo sua mente, deixe um like para que essa curiosidade chegue a mais pessoas. Mas a questão permanece. Se a fundação do nosso sistema de tempo era uma falha, como essa ideia de um monge humilde, baseada em um erro de cálculo, conseguiu se espalhar e dominar o mundo inteiro? A ascensão do sistema Anno Domini não foi um evento, foi um processo lento e gradual que levou séculos. Após a proposta de Dionísio, em 525 d.C., seu sistema não foi adotado imediatamente. Durante quase 200 anos, permaneceu como uma curiosidade acadêmica, usada principalmente por clérigos para a complexa tarefa de calcular a Páscoa, mas ignorada na vida civil e política. A primeira grande virada aconteceu na Inglaterra, no início do século VIII. Um monge e historiador extraordinário chamado Beda, o Venerável, usou o sistema Anno Domini de forma consistente em sua obra-prima, a História Eclesiástica do Povo Inglês, concluída em 731. O prestígio e a ampla circulação da obra de Beda popularizaram o sistema entre os estudiosos e mosteiros por toda a Europa. Mas a verdadeira força motriz por trás de sua adoção em massa foi o poder político. No final do século VIII, Carlos Magno, o rei dos francos e, posteriormente, o primeiro sacro imperador romano, adotou o sistema de Dionísio para datar todos os seus atos oficiais, decretos e correspondências. Ao fazer do Anno Domini o padrão administrativo de seu vasto império, que se estendia pela maior parte da Europa Ocidental, Carlos Magno o transformou de uma convenção eclesiástica em uma ferramenta de Estado. A partir daí, sua disseminação se tornou inevitável. Conforme os reinos europeus se consolidavam e, mais tarde, se expandiam durante a era das navegações e o colonialismo, eles levavam consigo sua cultura, sua religião e seu calendário. O sistema Anno Domini foi imposto ao redor do globo, não por ser teologicamente superior ou historicamente preciso, mas porque era o sistema usado pelas potências dominantes. E assim, a ideia de um monge, nascida de uma objeção moral e um erro de cálculo, tornou-se a régua universal com a qual medimos a própria história, o que nos leva à implicação final, a mais surpreendente de todas. Então, vamos recapitular essa jornada vertiginosa. A resposta para quem decidiu o ano 1 não foi um imperador romano ou um sábio da antiguidade, mas sim
um monge do século VI. A resposta para quando isso foi decidido foi mais de 500 anos após o fato. E a revelação mais desconcertante é que o cálculo estava errado desde o início. Isso nos leva à implicação mais profunda e que realmente muda a nossa percepção da realidade. Todo o nosso entendimento da história é construído sobre uma convenção artificial. Quando falamos do auge do Império Romano, de figuras como Júlio César, que viveu antes de Cristo, ou Marco Aurélio, que viveu no século II depois de Cristo, estamos impondo a eles uma identidade temporal que eles jamais reconheceriam. Eles não se viam como vivendo antes ou depois de um evento que, para muitos deles, era obscuro ou irrelevante. Eles viviam no ano 700 ab urbe condita, ou no terceiro ano do reinado de um imperador. Nós pegamos a realidade deles e a reformatamos com o nosso sistema operacional. A própria linha que divide a história antiga da história moderna, o marco zero que separa antes de Cristo de depois de Cristo, é uma invenção. Inclusive, não existe um ano zero no sistema de Dionísio. O calendário salta diretamente do dia 31 de dezembro do ano 1 antes de Cristo para o dia 1º de janeiro do ano 1 depois de Cristo. Uma peculiaridade que até hoje causa problemas para astrônomos e programadores. O sistema que governa nossos contratos, nossos aniversários, nossas projeções financeiras e nossa memória coletiva é, em essência, uma edição retroativa da história. É um software brilhante para organizar o passado, mas não é o passado em si. A história real é muito mais confusa e o tempo muito menos absoluto do que os números no nosso calendário nos fazem acreditar. Qual outro fato histórico que você sempre tomou como verdade absoluta pode ser uma ilusão? Comente aqui embaixo e vamos continuar essa investigação juntos.